Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo comum. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho de 2026, 10ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 a 39. Naqueles dias, Acaz convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias aproximou-se de todo o povo e disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu, mas se é a Baal, seguiu a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolhem um novilho, e depois de corta-lo em pedaços, coloquem sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu preparei 2 e outros novilhos, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco eu lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que ouvi e enviando fogo. Este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: Ótima proposta. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhe vós o novilho e começai, pois sois maioria. E invocai o nome de vossos deuses, mas não lhe ponham fogo. Eles tomaram o novilho que lhe tinha foi dado e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouva-nos. Mas se ouvia voz alguma, ninguém que respondesse. E dançaram ao redor do altar que tinha levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois, sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo. É preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo os seus costumes, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passando o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, e nem resposta e nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo veio para perto dele. E ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo os números das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar em nome do Senhor. Fez ao redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou-se a lenha, enquartejou o novilho e colocou sobre a lenha, e disse: Enchei os 4 talhas de águas, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez. Eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou: ainda a uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio.
Chegou a hora do sacrifício. O profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra-nos hoje, tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu és o Senhor, és o Deus, que tu que convertes os seus corações. E então caiu um fogo do Senhor, que devorou o holocausto e a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15, versículos de 1 a 2a, versículos 4, versículos 5 e versículos 8 e versículos 11. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente sois vós o meu Senhor. Guardai-me, Senhor Deus, porque em vós me refugio. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros, os seus sacrifícios sanguinários não partilho, e nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois a minha herança, a minha taça. O meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre, ó Senhor, antes aos meus olhos, pois se eu tenho o meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais os vossos caminhos para a vida. Junto a vós, felicidade sem limite, delícia eterna, alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa verdade me orienta e me conduz. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vi para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixe de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande do reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura tirada do primeiro livro dos Reis, narra que naqueles dias Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no monte Carmelo. Então Elias se aproximou-se de todo o povo e disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo não respondeu mais nenhuma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Dei 2 novilhos, que eles escolham um novilho, e dei cortá-los os pedaços. Coloquem sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu preparei depois outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não colocarei fogo por baixo. Em seguida
invocaremos o nome de vosso Deus Baal, e eu invocarei o nome do Senhor Deus de Israel, que envia fogo a este o Deus verdadeiro. O povo respondeu, dizendo, ótima propósita. E assim fizeram. Os profetas de Baal cortaram o boi e colocaram sobre o altar em cima da lenha. Fizeram as orações durante a manhã até meio-dia, e nada aconteceu. No final, até a tarde, nada tinha acontecido. Depois foi a vez de Elias. Elias fez da mesma coisa, cortou o boi, colocou sobre o altar onde estava a lenha, e ainda mandou jogar 3 vezes água em cima do boi e da lenha e no altar. E em seguida, Elias começou a fazer a oração. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra-nos que tu és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, que é por ordem tua que fiz essas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha e as pedras e a poeira, e secou as águas que estavam no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto por terra, exclamando, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. No Salmo responsorial, o salmista nos diz, guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Multiplicam-nos, entanto, as suas dores, e os que correm para os deuses estrangeiros. Os seus sacrifícios sanguinários não partilho, e nem seus nomes passarão pelos meus lábios. O Senhor sois a minha herança e a minha taça. O meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor antes aos meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensina os vossos caminhos para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Já no Evangelho narrado segundo São Mateus, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande dos reinos dos céus. Que possamos aplicar tudo aquilo que o Senhor nos ensina e obedecendo tudo aquilo que o Senhor nos pede através da Santa Amada Igreja do Senhor e pela a tradição apostólica que vem dos apóstolos e seus sucessores, os santos bispos e papas, que desde 2000 anos vem ensinando a sã doutrina da salvação, hoje e sempre. Amém.